Olá, professores e professoras, educadores e educadoras que acompanham o TV Simpro. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje o programa se dedica a debater e a conversar sobre a mobilização do dia 18 de março, a greve geral. E para isso nós recebemos aqui o nosso querido professor Heleno Araújo. Tudo bem, professor? Olá, Diego, tudo bem? Tranquilo. Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Professor, esse é um ano cheio de desafios para a educação, né? E tem uma pauta muito específica e muito especial que é debatida pelos profissionais de educação e que é o nosso público, né? O público que nos assiste agora, que é o Fundeb. Eu queria que o senhor respondesse para a gente qual a importância do Fundeb para a educação básica no Brasil. Olá, trabalhadoras, trabalhadores em educação. Nós da educação e o público em geral sabe da importância, né, da educação pública para atender a população brasileira. 84% das matrículas da educação básica está na escola pública. E para você manter essa estrutura, existe vinculação dos recursos de impostos pagos pelo povo brasileiro destinado à educação, que são os 25% dos estados, 25% dos municípios e 18% da União. O Fundeb, ele existe em cada estado e aqui no Distrito Federal. Então são 27 Fundebs, que arrecada os recursos dos municípios do estado, e aqui no caso só do Distrito Federal, e esse dinheiro é a subvinculação dos 25%. Uma parte dele, 20%, constitui um fundo, e esse fundo é redistribuído para as redes municipais e estaduais e para aqui, Distrito Federal, de acordo com o número de matrículas em cada rede. Então, esses recursos que garantem a perspectiva da manutenção e desenvolvimento do ensino, e com esses recursos, que parte deles, 60%, deve ser destinado ao salário de professores e de professoras. Professor, nós temos no site da CNTE o dado de que esse fundo assiste a 3.500 municípios. O senhor já falou que existe também a distribuição e a participação dos estados. Mas quantos profissionais e quantos alunos podem ser afetados ou são afetados pelo fundo, são assistidos pelo fundo? Essa é uma pergunta importante, porque esses 3.000 e poucos municípios, na verdade, eles recebem repasse do Estado ou da União. Mas, na verdade, o fundo alcança todos os municípios, todos os estados e o Distrito Federal. Então, são recursos destinados a mais de 40 milhões de estudantes, que dependem desses recursos para fazer a sua atuação no dia a dia, e que atende os mais de 2 milhões de professores e professoras em todo o país. Então, o nosso salário faz parte desse fundo. Quando eu falei aqui que 60% do fundo é para os nossos salários, isso acontece nos estados e aqui no Distrito Federal e nos municípios. Por isso que todos são afetados diretamente por esses recursos. Daí a importância, né, do Fundeb para toda a educação básica, tanto para os trabalhadores quanto para os nossos estudantes das escolas públicas. E, professor, esse fundo ele tem vigência ele expira agora em 2020, tem vigência até dia 31 de dezembro de 2020. E existe uma mobilização, uma inquietação, inclusive, para que se expanda, né, não só pela manutenção, mas que se expanda também os recursos para esse fundo, né? Como é que está sendo essa mobilização? É verdade, né? O fundo ele foi constituído para existir durante 14 anos. Então este é o último ano. Nós da educação e os próprios, né, governadores, prefeitos, todos que atuam na educação, tem uma avaliação que nesses 14 anos foi uma política positiva e importante para a educação pública no nosso país. Por isso, existe toda uma mobilização dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, do movimento estudantil, a UBS, a UNE está conosco nessa luta, e a NPG também, que é da pós-graduação. O próprio CONSED, que são o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, a UNDIME, que são os dirigentes municipais de educação, todos estão com a mesma pauta, pela renovação do Fundeb e um Fundeb permanente, que não tenha prazo para acabar. Então há uma mobilização que desde 2015 tem projeto de lei, projeto de emenda à Constituição Federal, tramitando na Câmara Federal. Isso é interessante, eu queria que você explicasse como é que está a tramitação dessa lei, desse projeto de lei. Exatamente, ele foi apresentado em 2015, tem a relatoria da deputada Dorinha, do DEM de Tocantins, e ele está na fase que o relatório foi apresentado e discutido. Nós estamos apoiando esse relatório, tem pequenas observações, né, a fazer quando ela apresentar oficialmente na comissão especial
que foi criada na Câmara, mas ainda está na fase de relatório. Então, preciso aprovar esse documento na comissão especial da Câmara e, ao ser aprovado na comissão especial, vai para o plenário. Aprovado no plenário, segue para o Senado. No Senado, também tem uma PEC lá, uma proposta de emenda à Constituição de número 65 de 2019, que o relator é o senador Flávio Arnes. Mas as assessorias da Dorinha e do Flávio Arnes, né, estavam em acordo. A ideia é primeiro aprovar a PEC 15 na Câmara e, quando chega lá, faz o processo de junção e de trabalho para dar agilidade nesse processo, já que acaba este ano. E se não tiver nada para se pôr no local, em janeiro de 2021 vai ser um caos, infelizmente, na educação pública do nosso país. É uma aprovação imperativa, né, professor? É preciso aprovar isso. Mas, professor, quais são os principais pontos desse novo texto e que vocês também, como entidades, né, de base, que trabalham pela educação, que lutam pela educação pública, laica, inseriram ou que participaram, contribuíram para esse texto? O que vocês desejam? Podemos resumir 4 pontos, né, que são fundamentais nesse processo. Primeiro é tornar o Fundeb permanente. Ele hoje está nas disposições transitórias da Constituição. Então, vir para o corpo da Constituição e torná-lo permanente para que não tenha tempo para acabar. Isso é importante. O segundo é ter uma maior participação da União. Hoje a União participa com 10% do fundo, né? Os estados e municípios e o Distrito Federal com 90%. Então, o que nós queremos é que saia de 10% para 40% de participação da União. Isso é importante nesse processo. Um terceiro é a política de valorização dos profissionais da educação, que o piso e o salário destinado, o percentual destinado, vá para o conjunto dos profissionais da educação, professores, professoras e os nossos funcionários da educação administrativa. Isso nós já conquistamos na lei do PNE, na própria Constituição Federal, e é importante manter essa posição. E um quarto ponto fundamental é que esses são recursos públicos. Então, nós estamos defendendo na lei que seja destinado para a escola pública. Então, não pode ter voucher, né, não pode ter esse dinheiro indo para o setor privado, né, não pode ir para empresas, né, que estão aí de olho nesses recursos. É recurso público, tem que ir para a escola pública, que atende os nossos estudantes em todo o Brasil. Interessante, professor. O senhor falou que são 14 anos e os que eu dado lá foram 165 bilhões, né? Mas, professor, esses 165 bilhões foi aquilo para as necessidades básicas e que atendeu essa última legislação do Fundeb, que a gente está buscando uma nova. A PEC do teto de gastos não pode, de alguma forma, atrapalhar na manutenção ou no aumento dessa contribuição para o fundo? Sim, atrapalha, porque nós estamos debatendo isso desde 2015 e nem o governo anterior, nem o atual, governo federal, está debatendo o tema. O ministro da Educação não fala sobre o assunto, que é absurdo isso. E diz que é uma ação, uma resposta, que tem que falar sobre isso é o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia não trata do assunto e ainda mandou uma proposta de emenda para o Congresso Nacional, através do Senado Federal, para que acabasse os recursos vinculados da educação e da saúde. Então nós estamos enfrentando uma batalha dura. Por quê? Porque para acabar com a vinculação dos 25% da educação, isso tem consonância com a emenda 95 de 2016, porque eles aprovaram que até 2036 não tem novos financiamentos para a educação. Por isso que este governo quer acabar com a vinculação. Ele acaba com 25% dos estados, dos municípios, também com 18% da União, para poder utilizar o dinheiro da educação para outras políticas. Para outros fins. Então, se acaba essa vinculação, automaticamente acaba o Fundeb, que eu falei para vocês no início. 25% destinado à educação, desses 25%, 20% é para o Fundeb. Então, se eu acabo a vinculação, não tem mais Fundeb. E é importante lembrar às professoras e aos professores que o piso salarial nosso é pago com dinheiro do Fundeb. Então, se o Fundeb acaba, o piso acaba junto também. Então, é importante isso, por isso precisamos de muita mobilização, né, para aprovar o novo Fundeb e com a garantia do piso dentro do Fundeb, porque senão vamos ficar aí em situação muito complicada a partir do ano que vem. Mais complicada ainda, porque a nossa situação já é complicada, né? Maravilha, professor. Falando já sobre as mobilizações, no próximo dia 18 de março, toda a categoria, através de uma convocação, por meio de uma convocação da Conferência Nacional, né, dos Trabalhadores em Educação, vão participar de uma mobilização e de uma greve geral da educação, né? Justamente ressaltando e pautado pela necessidade desse novo fundo, né, do novo Fundeb. É verdade, Diego.
Olha, nós, trabalhadores da educação, nas escolas públicas, estamos atuando hoje, trabalhando mais por compromisso com a sociedade brasileira. É importante que o povo brasileiro entenda que se dependesse da nossa vontade para garantir o direito à educação do nosso povo, a gente deveria estar parado e fazendo uma grande revolução nesse país, né? Dia 18 é um ponto que a gente está colocando de referência. É o primeiro passo. Mas já devíamos estar aí enfrentando. Por que eu digo isso? Porque em 2009 foi dito que até 2016 todas as pessoas de 4 a 17 anos de idade deveriam estar na escola. Nós estamos em 2020 e mais de 2 milhões de seres humanos, de pessoas nessa idade, não estão na escola, estão fora da escola. Então, o direito à educação está sendo destruído por esses governos que não cumprem a legislação que foi aprovada nesse país. Por isso, pela questão do acesso, são milhares de escolas que são fechadas e matrículas na educação de jovens e adultos. Nós temos mais de 80 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram a educação básica. Então, essas pessoas têm o direito de estudar. Nós temos milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever seu nome. Como é que no ano 2020, com tanta tecnologia, temos pessoas que não sabem ler nem escrever? Então, isso tudo é motivo para a gente estar aí numa grande revolta, numa grande mobilização permanente, né? Mas nós, servidores públicos, entendemos que não dá para ficar parado e deixar os que estão lá sem atendimento. Então, continuamos atendendo, continuamos trabalhando. Mas estamos apontando o dia 18 de março para uma greve geral. Uma greve para alertar os políticos, uma greve para agregar a sociedade. Por isso pedimos o apoio também dos pais, dos nossos estudantes, que as suas entidades estão nos apoiando, a UNE, a UBS, que é da educação básica, estão nos apoiando. Mas é importante que os pais e as mães, que sempre nos dão apoio nas greves que nós realizamos, que estejam junto conosco no dia 18. É um dia importante de mobilização, de dizer, olha, basta de atacar os direitos humanos, basta de atacar os direitos à educação que o nosso povo tem. Por isso que o dia 18 é uma data significativa para nós, agora em 2020 também, nessa mobilização. Nós estamos aqui com o professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e o professor está falando justamente sobre a importância do Fundeb, para vocês que nos acompanham aí nas redes sociais da TV Comunitária de Brasília e do SIMPRE, do Sindicato dos Professores e Professoras do Distrito Federal. Professor Heleno, já existe uma movimentação, um esquenta, agora no Carnaval, por dia 18, né? É um movimento de sensibilização de todos, mas me conta, como é que é essa participação dos trabalhadores em educação no Carnaval, pautada para o dia 21, se não me engano, de fevereiro? É verdade, eu falei para vocês há pouco que a nossa luta é diária, né? Sim. A batalha diária, porque além de ter milhares de pessoas sem acesso à educação, nós já temos escolas que não têm banheiro, temos escolas que não têm água para os nossos estudantes, e não são dados do sindicalista, não são dados da confederação, são dados oficiais do próprio governo. O INEP mostra para a gente que tem um percentual enorme de escolas sem água e sem banheiro. Com as condições mínimas de ensino. Mínimas de funcionamento. Menos da metade das escolas tem biblioteca. 30% das escolas com quadra de esportes. Mas agora o livro parece que virou uma ameaça para a sociedade brasileira, brasileira, né? Exato. Assim, como a gente vai garantir a qualidade da educação, que de fato o aluno aprenda, sem ter as condições adequadas para desenvolver a atividade? Então, como é uma luta diária, nós não queremos dar pausa no Carnaval. O Carnaval também vai ser o espaço de luta diária e de mobilização. Então, nós estamos apontando para que todas as nossas entidades em todo o Brasil, que estamos em todo o Brasil, realizem no dia 21 de fevereiro, né, um bloco da educação está nas ruas. Né, está o bloco da educação nas ruas, para já fazer esse esquenta, para chamar a atenção da sociedade, para fazer a denúncia, para dizer que é necessário aprovar o Fundeb. Então, aquele estado que não pode fazer no dia 21, pode fazer depois. Aqui mesmo, no Distrito Federal, vai ser no dia 22, né, lá no Canteiro Central, vamos estar a partir de 16 horas reunidos. É importante que toda a comunidade escolar esteja presente. Trabalhadores, estudantes, pais, mães, responsáveis, todo mundo junto, lá com a bandeira da educação, colocando o bloco da educação nas ruas, dizendo, olha, queremos o Fundeb aprovado este ano, queremos que a educação pública seja respeitada por aqueles políticos que na campanha eleitoral diziam que a educação ia ser prioridade, diziam que a educação ia melhorar no seu governo. E isso não acontece há 2020 anos.
Então é importante que a gente mude essa história e só muda se a gente ocupar as ruas, ocupar esse espaço, tanto da diversão para fazer a crítica e também da mobilização que vamos fazer no dia 18. Maravilha. O professor citou que aqui no Distrito Federal nós também teremos esse Carnaval da Alegria, da Luta, né, do Esquenta para essa mobilização geral no dia 18 de março. As atrações do dia 22 começarão a partir das 16 horas no Canteiro Central e contaremos com a participação e alegria da Aruque, da banda Pé de Cerrado, Bregas e Rosas, Praga de Baiano, Sete na Rua, Tereza Lopes, Acadêmicos da Asa Norte, muito legal, e os DJs Mamacita, Thiago Freitas, Paulo Torelli e Nagô. Fica aí o convite para vocês, Canteiro Central, no dia 22 de fevereiro, a partir das 16 horas, vamos lá para o Esquenta, pautar a educação, dar graça à educação e lembrar, assim, que é um momento de luta. A Rose sempre está aqui na tela da TV Comunitária, professor, e sempre lembrando, convocando os colegas, convocando os amigos, que a solução é a luta. É a luta, não tem outro caminho. Nós estamos, enquanto Confederação, toda semana, terça, quarta e quinta, dentro do Congresso Nacional. Estamos acompanhando passo a passo a tramitação da lei, pressionando. Hoje enviamos ofício para todos os deputados federais, 513. Estamos reivindicando uma reunião com cada um deles e com os líderes de cada partido. Semana conversamos já com o líder do PDT e do PT, vamos procurar os outros também para dialogar. Essa é uma ação, mas a mais importante é a ação nas ruas. É mostrar força essa nas mobilização, ruas. É mostrar assim, olha, nós estamos querendo e desejando que esse Fundeb seja aprovado e que a educação seja respeitada. Então, dia 22 de fevereiro, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, é o momento a gente usar a camisa, tá, a faixa, ir para a rua mostrando uma fantasia que diga, olha, eu apoio a educação pública, eu defendo a educação pública e quero que ela seja respeitada por aqueles e aquelas que prometeram fazer isso, que hoje tem o poder e a decisão de fazer, votando no Congresso Nacional, assinando a lei como presidente, mas nós temos que cobrar, que exigir e lutar por esse nosso direito. Maravilha, professor. O senhor já falou a relatoria com quem está tramitando? Na Câmara com a professora Dorinha, que é de Tocantins, o democrata de Tocantins, e no Senado com o senador Flávio Arnes, que é do Rede do Paraná. É interessante, tem sempre sugestões lá no site das duas casas, né? Reforçar essa ideia de que é importante aprovar esse novo texto do Fundeb, que o fundo é um fundo importantíssimo para a educação básica, para a educação brasileira, para o desenvolvimento. Por isso eu queria pedir para o senhor, professor, reforçar o convite para quem está lá em casa nos assistindo, que está nas redes sociais também acompanhando a TV Comunitária de Brasília, acompanhando a fanpage do Simpro DF, reforçar esse convite, né, e falar da importância também. Com certeza, Diego, é importante, né, esse nosso envolvimento, e o que nós estamos dizendo é que a nossa luta tem que ser diária, né, todos os dias a gente está lá reivindicando, lutando, batalhando por isso, em todos os lugares, né, em casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares, e de formas variadas. Então é importante, se no dia 22, né, que é um sábado, vai estar aqui reunido, você não pôde ir lá participar porque está trabalhando, num tempinho de folga do seu trabalho, manda a questão virtual, né, vai na página, manda uma mensagem, diga, olha, hoje o Bloco da Educação está na rua, eu estou trabalhando, mas eu estou também aqui exigindo e cobrando que o Fundeb seja aprovado, que vocês respeitem a educação pública. Então, essas formas variadas. Levar essa discussão para as rodas de amigos, lá para o samba, né, no almoço de família, tirar um tempinho para a gente conversar, porque é um momento ou uma ação que interessa a todos. Mesmo você dizendo, eu não tenho filho, não tenho ninguém na escola pública, mas essa escola pública que forma a sociedade, que forma essas pessoas para que a sociedade viva ou conviva em comunhão. Então, todo caso é beneficiado, porque também essa escola pública dá a base para formar os profissionais que nos atendem. Então, 100% da população é beneficiada com o trabalho do serviço público, com o trabalho da escola pública. Por isso, qualquer forma de engajamento seu é importante, dialogando com o deputado que você votou, foi eleito, vai lá conversar com ele, cobra dele, conversa com ele, diga, qual é a sua posição, a gente precisa do seu voto. Então, toda essa mobilização é importante. E quem tem disposição, quem pode estar conosco também dia 18, é importante estar nas ruas junto conosco dia 18. Porque quanto mais gente estiver na rua, mais eles percebem que, de fato, tem uma mobilização intensa do povo brasileiro. Nós vamos estar nas ruas de todas as capitais no dia 18, de várias grandes cidades. Vamos aglutinar muita gente nas ruas. É importante que você esteja conosco nessa luta, nessa batalha em defesa desse direito humano e fundamental para cada pessoa. Muito obrigado, professor.
Nós estivemos aqui nessa edição do TV Simplo com o professor Helena Araújo, presidente da CNTE, fazendo aqui, ressaltando a importância da aprovação, né, da imperatividade da aprovação de um novo texto para o Fundeb, né, para manutenção e para o avanço da educação básica no Brasil, né. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam, continue aqui acompanhando a programação da TV Comunitária e aí nas nossas redes sociais também. Um abraço e até mais.